Vocês sabem muito bem que eu tenho o meu escritor favorito. Se você é novo no canal e não sabe quem é o meu autor favorito, ou pelo menos o meu autor favorito até o presente momento, eu digo pra vocês, sem problema nenhum, é o autor Ken Follett. E eu tenho certeza que assim como eu, você também tem o seu autor ou a sua autora preferida, inclusive aquela obra que você adora daquele autor ou daquela autora que podemos dizer assim que é o seu livro de cabeceira, que é aquele livro que você está sempre indicando. Eu aqui particularmente estou sempre indicando Os Pilares da Terra, do autor Ken Follett. Mas já passou pela sua cabeça quais são os livros que os autores e autoras têm nas cabeceiras deles? Pois bem, nesse vídeo nós vamos conhecer 12 livros que alguns autores indicam como sendo leituras maravilhosas. Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. Muito importante falar que essa matéria, esses 12 livros, eu tirei de um blog, o blog da Daiane Maria. O link para acessar esse blog dela vai estar aqui na descrição desse vídeo, então se você gostar dessa matéria, digamos assim, que ela fez, desse conteúdo que ela postou, pode clicar aqui no link, vai lá conhecer o blog dela e vamos então, finalmente, ao conteúdo. O primeiro autor que aparece aqui é um senhor que talvez poucas pessoas conheçam. É um rapaz chamado Ernest Hemingway, que eu tenho um livro dele, um dos livros talvez mais conhecidos dele, que é O Velho e o Mar, e pra quem é um pouco mais antigo aqui no canal, sabe que eu vou ter que reler essa obra, porque essa obra aqui tem profundidade, tem camadas, e eu não consegui absorver na minha primeira leitura. Mas vamos lá, eu tenho um livro do Ernest Hemingway e ele cita 2 livros aqui que ele considera ótimas leituras. Vamos a elas. O primeiro livro que ele cita aqui é Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Eu tenho um livro do Lev Tolstói, que eu nem tenho certeza, aliás, eu tenho 2 livros dele, olha que maravilha, eu sou um cara muito letrado, né? Eu sou um cara muito culto, muito estudado. Eu tenho aqui A Morte de Ivan Ilitch, que eu sempre confundo se é a mesma pessoa, porque que tá escrito Lev Tolstói, e ali é Liev Tolstói, aqui é Liev Tolstói, Anna Karenina, eu não sei se são primos, se é a mesma pessoa, enfim, eu vou considerar sendo a mesma pessoa, porque eu não fiz nenhuma pesquisa muito aprofundada sobre isso. Então eu tenho aqui A Morte de Ivan Ilitch, que eu não curti muito, mas teve um pessoal aí já me xingando nos comentários, dizendo que é uma boa leitura, e eu tenho Anna Karenina, e esse livro aqui o pessoal fala muito bem, só que o livro que o Ernest Hemingway indica é Guerra e Paz, e esse livro especificamente está na minha lista de desejos, tá lá bonitinho, esperando o momento certo de ser adquirido. E aí eu já pergunto pra você, eu tenho indicação desse livro, dizem que é uma maravilhosa história, mas eu queria saber se você já leu. Assim como o Ernest Hemingway, você também indicaria esse livro para mim ou para outros leitores? Coloca aí nos comentários e vamos à segunda indicação do autor Ernest Hemingway, que é este daqui, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Madame Bovary, essa obra eu conheço de nome, Madame Bovary, só que o Gustave Flaubert eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas não tem problema, né? Eu sei que essa obra, por algum motivo, está aqui nas entrelinhas do horizonte das minhas conexões cerebrais, dizendo que é uma obra muito conhecida mesmo, Madame Bovary. Vamos ler o textinho que acompanha essa indicação. Entre os 4 livros prediletos de Hemingway está Madame Bovary. Olha só, primeira coisa importante, entre os 4 livros prediletos está Madame Bovary. Então é uma obra realmente muito importante, pelo menos por Ernest Hemingway. Obra originalmente escrita no século XIX, causando um grande escândalo em sua publicação por narrar a vida de uma mulher que se sente presa no casamento e nos costumes burgueses de sua época. E parece aí ser um livro daqueles divisor de águas, revolucionários. Enfim, o Ernest Hemingway gostou de Madame Bovary e eu tô pensando até em colocar na minha lista de desejos. O próximo autor é Mark Twain. Mark Twain, eu tenho um livro dele na minha lista de desejos. O livro que eu tenho dele aqui, inclusive indicado por vocês, é O Estranho Misterioso. Mas os livros que ele indica são, o primeiro deles, As Mil e Uma Noites, e aqui o autor é fantástico, porque tá escrito assim, de diversos autores. Eu não sabia que a história As Mil e Uma Noites tinha sido escrita por diversos autores. Se cada um escreveu uma noite, tem 1001 autores aí, né? Enfim, vamos ler o texto que acompanha aqui a indicação. Twain afirmou que sempre preferiu desde criança os épicos. O autor listou As Mil e Uma Noites como seu livro preferido, considerando atemporal. A história do sultão, que resolve se vingar das mulheres após uma traição, e aqui digamos que seria uma vingança demorada, porque um sultão deve ter várias mulheres, então ele ia passar realmente 1001 noites se vingando. Mas acaba seduzido pelas histórias fascinantes de Sherazade, inspirou o autor por toda a sua vida. É impressionante, porque quando eu li aqui As Mil e Uma Noites, eu sempre vinha na minha cabeça, não sei porquê, Ali Babá e os 40 Ladrões. Pelo jeito,
não tem nada a ver uma obra com a outra. E eu não sei por que eu fazia essa relação. Acho que é porque é dessas coisas assim meio das Arábias. Então eu relacionei essas duas obras, mas não tem nada a ver. E olha só que interessante, essa obra não figurava sequer numa vontade mínima de eu adquirir. Mas depois de ler essa indicação pelo Mark Twain, me deu uma leve vontade de ler essa obra. E aí eu já pergunto pra vocês, e já fazendo a pergunta que eu esqueci antes, vocês já leram Madame Bovary? Escreve aí nos comentários. E se vocês leram As Mil e Uma Noites, também escreve aí, não precisa levar 1001 noites escrevendo, escreve aí nos comentários o que você achou da leitura desse livro, tá bom? A próxima indicação de Mark Twain é As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu vi o filme desse livro, uma versão de 1900 e Guaraná com rolha. Só essa expressão já é tão antiga quanto a própria versão do filme que eu vi. Mas enfim, eu vi essa versão e eu nunca me interessei por ler o livro, até o momento em que eu li um livro que tá lá em cima, que eu não sei se eu pego, eu vou pegar só um pouquinho. Pronto, peguei aqui o livro que eu queria, na verdade não é um livro, é um box. Então, né, retomando o assunto que eu não tinha interesse nenhum fazer a leitura, até que eu li este livro do George Orwell, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E o George Orwell tem um conto aqui, um ensaio, que ele faz referência a esse livro, As Viagens de Gulliver. E a explicação que o George Orwell escreve aqui, a relação que ele faz das viagens, do fato do Samuel Gulliver parar primeiro, eu não sei qual é a ordem, mas ele vai para uma ilha onde ele é gigante, e depois ele vai para um outro lugar em que ele é pequenininho. Tudo aquilo tem simbolismos dentro dessa história. E as anotações que o George Orwell faz aqui, a descrição que ele faz, me deixou realmente muito motivado a comprar e ler As Viagens de Gulliver, fazer a leitura do livro, mas ainda não tá nem na minha lista de desejos. Mas enfim, já outro autor indicando As Viagens de Gulliver. Eu já pergunto pra você, você já leu As Viagens de Gulliver? O que você achou? Você realmente percebeu esses simbolismos que existem no livro? Ou não? Você simplesmente leu como sendo uma grande aventura e era isso? Enfim, escreve aí nos comentários. A próxima autora é Virginia Woolf. Acho que eu tô latindo. Confesso pra vocês que nunca tinha ouvido falar, mas a indicação dela é maravilhosa. Pelo menos eu acho, porque eu também não li essa obra. A indicação dela é Crime e Castigo, do autor Fyodor Dostoiévski, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa edição, adquiri recentemente, estou tão empolgado, tão motivado, porque a minha edição é muito bonita. Inclusive já teve outras pessoas escrevendo nos comentários, essa edição é maravilhosa, muito bonita. Só que alguns vieram nos comentários dizer que a única preocupação é com relação à tradução. Eu espero não ter problemas nesse sentido, mas a edição é muito bonita, já vou mostrar pra vocês. Mas vamos primeiro ler o que está escrito aqui na matéria no blog da Tayane. Virginia Woolf era famosa por suas opiniões fortes, mesmo que às vezes fossem impopulares. Woolf fazia críticas sem piedade a autores que considerava ruins ou mornos, mas também elogiava na mesma intensidade. Gostei da Virginia, é igual que eu aqui no canal. Eu também. Quando o autor é bom, eu digo que é bom. Quando o autor não é tão bom, eu digo que não é tão bom, como aconteceu no vídeo, ali no último vídeo que eu fiz pra vocês, da V.E. Schwab, com o livro A Vida Invisível de Ed LaRue, A Vida Invisível de Ed LaRue. Na sua opinião, Fyodor Dostoiévski é, abre aspas, perigoso esse negócio de abrir aspas, mas eu espero que a Tayane tenha feito uma pesquisa aprofundada, vou confiar nela. Abre aspas. Obviamente o melhor autor de todos os tempos. Eu não sei em que momento ela escreveu isso, de repente ela não chegou a ler Ken Follett, porque quem lê Ken Follett já muda as opiniões todas. Desta forma, ela cita duas obras do escritor como seus livros de cabeceira. Um deles é Crime e Castigo, o qual Woolf indica para aqueles que querem conhecer a obra de Dostoiévski. O que eu achei sensacional essa indicação da Virginia, apesar de eu não conhecê-la, porque eu tenho a obra aqui, olha aqui que obra maravilhosa. Você sabe, eu já fiz aqui no unboxing, eu já mostrei um pouquinho, um cara com machado na cabeça. Vamos para a segunda indicação que ela faz aqui, que vem a ser Os Irmãos Karamazov. E veja vocês que a edição que é mostrada aqui no blog é a mesma edição que eu tenho. Olha que coisa mais linda. Essa capa bonita, nevando em algum lugar do universo. Eu acho realmente muito legal. E a mesma edição que foi mostrada aqui. Apesar da linguagem de Os Irmãos Karamazov ser mais complexa e densa do que de Crime e Castigo, Virginia Woolf aponta o livro como seu favorito de todas as épocas. A obra é elogiada por resumir toda a criatividade de Dostoiévski, no qual ele expõe todas as suas malditas questões existenciais que tanto o atormentaram, como a degradação moral da humanidade. Percebe-se por essa breve descrição que realmente esse daqui parece ser uma leitura muito mais profunda. Talvez não difícil, talvez o complexo que tá aqui, denso, seja essa questão assim moral, né? Essa questão dos personagens terem muitas camadas, enfim, quero acreditar nisso, mas eu achei bacana e eu vou começar a ler então Fyodor Dostoiévski por Crime e Castigo. O próximo autor que aparece aqui é Luiz Fernando Veríssimo. Olha, gostei da Tayane ter colocado aqui na matéria um autor
brasileiro. Vamos lá então. Luiz Fernando Veríssimo indica O Grande Gatsby, de... O que é F aqui? É o Frank? Francisco? Ford? Fernando? Forrester? Enfim, o Finho aqui escreveu O Grande Gatsby, que dizem que é uma ótima leitura, uma ótima obra que eu não tenho, não tá nem na lista de desejos, mas eu sei que o pessoal gosta bastante. Vamos ler o textinho que acompanha essa indicação. Considerado por muitos o maior romance norte-americano, O Grande Gatsby conquistou também o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Além de narrar o romance entre o enigmático Jay Gatsby e a bela Daisy, a obra retrata perfeitamente os loucos anos 20, no qual o recente movimento modernista se refletia em festas, relações vazias e excessos de todos os tipos. Eu li, pessoal, eu comecei a ver o filme desse O Grande Gatsby, que foi com Leonardo DiCaprio, né? Vou ser sincero pra vocês, o filme eu não consegui ver até o final. Não tava assim com um atrativo. Eu percebi tudo isso. Assim, essa questão do movimento modernista em festas, as relações vazias, os excessos, isso deu pra perceber no filme, mas não tinha uma história que até então, ali, até onde eu vi, me cativou. Me fez querer ver até o final. Talvez o livro seja diferente, até porque o grande Luiz Fernando Veríssimo leu o livro e gostou. Quem sabe no futuro eu leio esta obra. A próxima indicação de Luiz Fernando Veríssimo é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Aliás, Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo. Será que eram parentes? Parentes não, parentes é outra coisa. Será que eles eram parentes? E eu acabo de verificar aqui, para minha vergonha alheia, aquela costumeira minha, que já me fez dizer aqui que o Prêmio Nobel de Literatura foi dado ao livro 100 Anos de Solidão, do autor Gabriel Garcia Marques, que fez também eu não saber como é que se dizia aquelas impressões metalizadas nos livros, nas capas, aqueles detalhes em dourado ou prateado, que são os hot stamp. E agora eu fico sabendo, vergonhosamente, que Luiz Fernando Veríssimo é filho de Érico Veríssimo. E o cara ainda quer ter um canal de literatura na internet. É difícil. E pra variar, como vocês bem devem imaginar, aqueles que me conhecem há um certo tempo aqui no canal, sabem que eu não li essa obra. Vocês sabem que eu estou devendo a literatura brasileira. Estou tentando compensar aos poucos esse meu afastamento da literatura brasileira, essa minha falta de comprometimento com a literatura brasileira, mas eu já li, em minha defesa, eu já li alguns livros do Luiz Fernando Veríssimo. Aliás, quando eu fiz teatro, eu apresentei uma peça baseada num dos livros do Luiz Fernando Veríssimo, e foi o Comédias da Vida Privada, algumas situações corriqueiras entre casais, e eu estava lá representando essa peça maravilhosamente bem, modéstia à parte. Eu era quase um Brad Pitt quando eu tinha cabelo. Enfim, vamos ao próximo autor ou autora. Nossa, agora sim nós teríamos indicações de ninguém mais, ninguém menos do que Stephen King. Vamos às indicações, olha aí. É óbvio, né? A primeira indicação já é um livro que provavelmente é um livro de terror, né? É o livro Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie. E como vocês devem imaginar, eu não conheço nem a obra e muito menos o autor. Vamos ler o que está escrito aqui. Fazendo jus ao seu gênero, Stephen King nutre uma grande admiração pela obra controversa do autor indiano Salman Rushdie, Os Versos Satânicos. O livro conta a história de dois homens que caem do céu para a terra, depois que terroristas explodem um avião em que viajavam. Ao cair do solo da Inglaterra, sofrem uma metamorfose. Transformando-se em diabo e o outro em um anjo. Entre os leitores, o título dividiu opiniões, mas acabou aclamado pela crítica internacional. E eu vou ser bem sincero para vocês que eu gostei dessa sinopse, dessa breve descrição do livro. Os Versos Satânicos. Olha, eu acho que eu vou colocar na minha listinha nada satânica lá de desejos de livros. Vamos à próxima indicação do grande mestre do suspense e do terror, Stephen King. Nossa, ele indicou aqui um livro infantil praticamente, acho. As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Olha que interessante! Na lista nós temos o autor Mark Twain indicando 2 obras e o Stephen King indica uma obra do Mark Twain, que está na lista de indicados, de indicação, de pessoas que estão indicando, de autores e autoras que estão indicando. Pô, que coincidência bacana, mas ficou feio pro Mark Twain agora, porque ele não indicou nenhum do Stephen King. E mais uma vez, eu cometo mais uma gafe literária, porque eu acabo de verificar aqui que Mark Twain não é contemporâneo a Stephen King. Mark Twain nunca teria como indicar Stephen King, porque Mark Twain morreu 37 anos antes de Stephen King nascer. Mais uma gafe para minha coleção maravilhosa de gafes literárias. Vamos continuar. Apesar das preferências literárias um tanto polêmicas de Stephen King, ele também listou As Aventuras de Huckleberry Finn como seus livros favoritos, que é uma das narrativas mais aclamadas da literatura norte-americana. E é impressionante como a gente se motiva a adquirir livros quando esse povinho aqui assim indica, né? Porque eu já agora fiquei curioso para ler o livro Huckleberry Finn do Mark Twain. E por último, mas não menos importante, talvez, temos J.K. Rowling. Por que eu disse talvez? Porque eu não li nenhuma obra dela.
Agora é aquele momento que você que é fã do Harry Potter vai nos comentários e vai, eu não acredito, vai chorar pelos dedos. Eduardo, como assim? Você não leu Harry Potter? Não li. E digo mais. Não, Eduardo, você não vai dizer que também não viu os filmes. Não vi. Aliás, para não dizer que eu não vi, eu vi o primeiro no cinema e não gostei tanto assim. Mas não quer dizer que eu não quero ler os livros, é só porque realmente não tenho interesse agora de ler os livros. Mas sim, reconheço, sei que é da importância da J.K. Rowling na literatura mundial. Mas vamos lá, vamos esquecer um pouco esse fato de eu não ter lido os livros e vamos às indicações de livros dela. O primeiro livro é O Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Interessante, esse livro não tá na minha lista de desejos, mas eu tenho interesse em ler. Ou tá na minha lista de desejos? É uma boa pergunta, depois eu poderei confirmar. E eu acabei de verificar aqui na minha lista de desejos que Orgulho e Preconceito não tá na minha lista de desejos. Mas eu sei por quê. É porque eu fiquei em dúvida se eu comprava individualmente os livros da Jane Austen ou se eu compro aquele box que vem com as 3 maiores obras dela, que é Orgulho e Preconceito e outras 2, que são, eu sei que são muito importantes, mas eu não lembro agora o título. Aí eu fiquei na dúvida, eu não coloquei nenhum. Interessante, a gente fica na dúvida, em vez de colocar os 2, depois decidir, não, eu quando fico na dúvida não escolho nenhum. Impressionante. Vamos à segunda indicação então da J.K. Rowling, que vem a ser Paddy Clark de Rod Doyle. Paddy Clark, é esse o título do livro. Vamos lá. Entre os escritores vivos, J.K. Rowling lista o irlandês Rod Doyle como o seu preferido. O seu livro favorito do autor é Paddy Clark, um retrato extremamente real e hilário, com certeza é hilário, a própria capa já tem a risadinha, sobre como é a vida difícil de crianças em um subúrbio de Dublin, em meados dos anos 60, e de como as dificuldades as transformam em pequenas feras lutando por um lugar autêntico na sociedade. Olha a capa, é um gurizinho pendurado num muro, parece ali, já aprontando todas. É uma imagem que já reflete, assim, uma vida de artes. O que esse guri deve ter aprontado na vida não tá no mapa. Mas enfim, tem aí mais uma indicação, então, da J.K. Rowling, Paddy Clark, parece ser um livro bem divertido mesmo. E com essa última indicação, nós fechamos os 12 livros indicados por alguns autores e algumas autoras que eu tirei aqui do blog da Tayane Maria. O link do blog da Tayane vai estar aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de colocar nos comentários quais desses livros são os livros de cabeceira de vocês. Aqueles que desses 12... separa 2, cada autor e cada autora separou 2, eu quero que vocês também separem 2 livros dessa lista que vocês colocariam assim como os top 2. Esse aqui dessa lista são realmente os melhores. Coloquem nos comentários e era isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.